Vamos lá, vamos examinar as Escrituras? Eu quero ler o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 34, com vocês. Quando Jesus saiu do barco, viu grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: Este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: Providencie vocês mesmos alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade e os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Nós vemos o milagre aqui e nós pensamos que o milagre é a multiplicação dos pães e dos peixes. Porém, o milagre não é esse, pois Deus pode fazer uma pedra se transformar em pão. Ele pode fazer jorrar água de pedra também. Para Deus isso não é nada. Para quem criou esse universo inteiro, apenas pelo faça-se, pela pronúncia, por sua palavra. Fiat lux, faça-se luz, e a luz se fez. Isso não é nada, esse não é o milagre. O milagre é você ter uma multidão de 5.000 pessoas. E aí, aqueles ou aquele que tinha um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe, dividir com todos os outros. E na visão de escassez, você passar o pão para alguém, e esse alguém dividir com outro, e o outro dividir com o outro, e o outro dividir com o outro. Pois quando há escassez, cada um quer para si mesmo e para os seus, somente. Ninguém divide. O grande milagre é a divisão, é o compartilhar o pão, pois o pão é nosso, o pão não é meu, o pão nosso de cada dia. Deus nos dá o pão nosso, para que nós possamos dividir com o próximo. Pense nisso. Analise e veja se na sua vida você já teve esse tipo de experiência. Se alguém já dividiu o pão com você, alguém que tinha um único pão, dividiu com você. Você já fez isso com alguém? Ou você segurou e reteve o seu pão somente para você mesmo? Quando Jesus multiplica os pães, significava que cada pão ou cada mão que entrava naquele cesto e puxava o pão, lá apareciam mais 2, 3, 4, 10 pães. E os peixes também. Quando era dividido, ele se multiplicava. Pois na matemática divina, a multiplicação se dá pelo compartilhamento. Quando você divide, você multiplica. Essa é a matemática de Deus. Em 1997, eu tinha 32 anos. E eu estava num aperto danado. E eu precisei arrumar um subemprego.
Neste subemprego, o meu patrão da época ele era muito preocupado com a família dele. E eu não era registrado, havia mais 2 funcionárias que também não eram registradas. Nós ganhávamos menos de um salário mínimo. E qualquer coisa que nós pedíssemos para ele, por exemplo, um favor, será que o senhor poderia me presentear com um panetone neste Natal para que eu divida com a minha família? E olha, não tem como, porque eu estou juntando dinheiro para a faculdade dos meus filhos. Os filhos dele nessa época eram pequenininhos, crianças. Hoje são adultos formados. Graças a Deus ele conseguiu. Se formaram muito bem. Não sei a profissão de todos, mas eu sei a de alguns. E são muito bem formados. E a faculdade ficou uma fortuna. Custou muito caro realmente. Então, como no caso desse meu ex-patrão, que estava preocupado consigo mesmo e com os seus, o normal era aquelas pessoas se preocuparem com elas mesmas. Se eu tenho um pão e um peixe, eu não vou entregar para Jesus, para que Jesus reparta isso. Pois na matemática humana, se vai repartir entre 5.000 pessoas o meu pão e o meu peixe, vai sobrar o quê? Uma migalhinha para eu comer? Só que não é assim. Pois Deus multiplica quando nós dividimos. Quando nós somos generosos, Ele faz com que o nosso cálice transborde. Precisamos aprender que é compartilhando que nós temos abundância. Glória a Deus por isso, que Ele nos ensine e que nós possamos aprender corretamente essa lição. Em nome do Senhor Jesus. Amém.